Olá, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, convosco novamente no canal Os do Caminho para voltarmos a falar de Deus, das coisas de Deus, pregando a palavra, ensinando as Escrituras, esclarecendo alguma dúvida. Depois de 5 dias, onde me ausentei para renovar também as minhas forças, é um prazer, é grande mesmo o meu prazer estar convosco e partilhar a palavra de Deus. Eu gostaria hoje de falar acerca da igreja como um corpo. Vai ser uma mensagem bem curta e espero que seja de grande edificação para aqueles que já conhecem as Escrituras e também para aqueles que não conhecem. Na Bíblia, a igreja é comparada a várias coisas, a um exército, a uma cidade, a um rebanho, a um corpo, o que nós iremos falar nesta tarde, e outras analogias que servem para definir, e todas elas com um grande significado espiritual, e servirão para definir o que é a Igreja do Senhor. E falando como um corpo, eu quero vos dizer que nós somos comparados a membros deste corpo. Vamos ler alguns textos que mostram isto mesmo, mas a Bíblia Sagrada compara-nos, cada um de nós, sendo membros que não são iguais e que não têm as mesmas funções, mas que todos eles são de grande utilidade. E são de grande utilidade quando estão inseridos num corpo. Todos nós sabemos qual seria a consequência de um membro fora do corpo, e agora falo mesmo do nosso corpo físico. Iria apodrecer, iria morrer, porque ele só faz sentido estando agregado, estando bem presente, bem unido ao seu corpo, onde pode aí desempenhar a sua função. Então, como membros deste corpo de Cristo, nós verificamos em primeiro lugar que na Bíblia, a Bíblia não fala de vários corpos. A igreja não fala de várias igrejas, não fala de vários corpos. A igreja também é comparada a uma noiva, há pouco eu não mencionei, e Cristo não tem duas noivas. Cristo tem uma noiva. Cristo tem um corpo, Cristo tem um exército, Cristo tem uma cidade e por aí fora. Portanto, a igreja é um só corpo. Diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27, e este é o capítulo que nós iremos focar em 4 pontos simples do que é a igreja como corpo, diz assim: ora, vós, plural, igreja, todas elas, todos os membros, em todo lugar, em todo o tempo, em cada país, em cada etnia, em cada povo, ora, vós sois, e agora veja o artigo definido, o corpo de Cristo. Portanto, tu e eu, e todos aqueles que vierem agregarem-se à Igreja de Cristo, tornar-se-ão um só corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e agora repare, em particular, e seus membros em particular. Paulo está a falar para uma igreja que existia na cidade de Corinto. Havia uma série de membros desta igreja, e Paulo está a dizer que vós, todos os membros da igreja local, no universo, no âmbito universal, serão um só corpo. Então, não há aqui lugar para divisões, para partidos, para preferências, não há lugar para isso. A igreja é una. Isto vem da Trindade. Eu não quero muito dissecar este assunto da Trindade, mas para perceberem um pouco, estamos a falar de 3 pessoas numa unidade. Triunidade. E a igreja, apesar de sermos tantos, milhões, bilhões ao longo de todos os tempos, de todos os séculos,
de todos os lugares, todos serão um só corpo em Cristo. Não há, como eu dizia, lugar para divisionismos, não há lugar para partidos, não há lugar para clubites, não há lugar para cores, há lugar para pessoas que, ao entrarem, ao aceitarem Cristo e fazerem parte do corpo que é a Igreja do Senhor, tornar-se-ão um corpo com os demais. Não há instituição no mundo, não há nada, não há instituição, não há religião nenhuma, não há nada que se compare à Igreja de Cristo. Deus não quer que o seu povo caminhe entre dois pensamentos, caminhe em direções diferentes, caminhe com doutrinas diferentes. Não. Noutro lugar diz que há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo, há uma só esperança, há uma só fé. Portanto, há um só corpo. A Igreja de Cristo é um só corpo. E depois, o apóstolo Paulo, quando fala a esta igreja, ele, nos versos 27 a 31, que eu gostaria de ler para vós, já tenho a minha Bíblia aberta, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27 até ao verso 31, diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, já lemos este texto, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que é que Paulo está aqui a dizer numa linguagem simples, e não vamos aprofundar muito o texto? Ele está a dizer que na igreja existe membros, individualmente somos membros deste corpo, e que cada um de nós tem a sua função. E Deus distribuiu pela igreja ministérios, vocações, chamadas, conforme Ele quis. E a uns colocou como apóstolos, a outros colocou como profetas, a outros colocou como pastores, como mestres, como evangelistas, pessoas com dons de socorrer, operadores de milagres, o que for. Cada um dos membros tem uma tarefa, tem uma responsabilidade. Portanto, isto, fazendo o transporte, ou fazendo a analogia para o nosso corpo físico, todos nós percebemos que nem tudo é olho, nem tudo é boca, nem tudo é ouvido, nem tudo são dedos. Existem 1001 órgãos e membros do nosso corpo, e todos eles são de extrema utilidade e têm funções específicas atribuídas para quê? Para a harmonia do próprio corpo. E esta é a melhor analogia que nós podemos fazer para a Igreja de Cristo. Ninguém tem que se atropelar, nós apenas temos que ser fiéis na vocação ou na chamada que Deus nos fez. Temos que ser obedientes. Se Deus te escolheu para pertenceres ao grupo de louvor, para pertenceres aos assistentes da igreja, para pertenceres à técnica, para pertenceres à ornamentação da igreja, aos cuidados da igreja, à administração da igreja, ao ministério da palavra, ao ministério da intercessão, ser fiel naquilo para o qual Deus te chamou a fazer. E cada um deve desempenhar aquilo que Deus chamou para fazer. E só assim tu és um membro eficaz, só assim tu és um membro útil, só assim
tu podes te sentir realizado, espiritualmente falando e ministerialmente falando, quando estás a desempenhar aquilo que Deus te chamou a fazer. Então, todos os membros são úteis. Falámos em primeiro que só existe um corpo, mas muitos membros, mas cada membro tem uma função e tem uma responsabilidade específica. Sente-te útil na obra de Deus. No verso 21, diz assim o texto sagrado, estamos a falar, volto a frisar, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Qual é o ensino ou o princípio que nós encontramos aqui na palavra de Deus? Nós encontramos aqui que, apesar de sermos um só corpo, e individualmente sermos muitos membros, todos nós dependemos uns dos outros. Há aqui uma cooperação, há aqui um trabalho para a unidade, há um trabalho para a harmonia do corpo. Eu, para comer, eu preciso da minha mão, eu preciso dos meus dedos para pegar na comida e levá-la à boca. Então há aqui cooperação. Preciso dos olhos também para ver onde está a comida e tomar o pedaço que eu quero ingerir no meu organismo. Mas se depois começássemos por aí fora, iríamos ver que logo que a alimentação entra no nosso organismo, 1001 órgãos começam a trabalhar para que uma boa digestão possa acontecer. Portanto, isto é um exemplo simples daquilo que um corpo, como é que é o funcionamento de um corpo e como é que é a importância de sermos membros. Eu não sou membro deste corpo para fazer aquilo que quero, para fazer aquilo que eu acho. Há diretrizes, nós não temos tempo para falar aqui, mas Deus deu lideranças, Deus deu a sua palavra, onde todos nós devemos observar e seguir este padrão de regra, de conduta. Portanto, há aqui uma harmonia, mas uma harmonia dirigida, uma harmonia que tem um padrão, que tem uma conduta. Portanto, não pense que por ser um membro ou ter uma função, que essa função lhe dá o direito de fazer o que quer, como quer. Não. Nós cooperamos uns com os outros. Deus deu lideranças à igreja. Diz lá também que o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Portanto, há diretrizes, há formas, há visão que Deus dá, há responsabilidades que Deus dá para que todos os outros membros possam cooperar para o bem comum, para o bem coletivo. Então, ser membro deste corpo é ter responsabilidades delegadas de cada um, mas também é ter o senso da cooperação, não da competição, mas sim da cooperação para o bem coletivo. Depois, para finalizarmos, eu disse que iria ser muito sucinto, nós encontramos aqui no verso 23 um outro princípio também muito interessante. Diz lá, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Qual é o princípio que nós encontramos aqui na palavra de Deus? É que cada um de nós, como membros individuais, úteis, cooperantes, desenvolvendo tarefas diferentes, mas todas cooperando para o bem coletivo, para o bem do corpo, todos, mas mesmo todos, serão honrados. Todos. Não há ninguém dispensável.
Não há ninguém mais importante. Nós poderíamos pensar, bem, eu gostava mais de ser uma cabeça porque é mais visível, onde está a minha face, onde está a cor dos meus olhos, mas se eu não tivesse mãos, como é que eu me poderia alimentar? Se eu não tivesse pés, como é que eu poderia andar? Portanto, aqueles, eu estou a dar um exemplo, mas há outros órgãos ainda muito mais, que não se fala muito, mas que desempenham tarefas incríveis para a saúde, para o equilíbrio, para a harmonia do corpo. Ou seja, todos os membros ativos, cooperantes e a desenvolverem as suas potencialidades, diz a palavra de Deus que eles serão honrados. E vão ser honrados por quem? Vão ser honrados pela cabeça, que é Cristo. Não está aqui nesta mensagem, mas um dia podemos falar que neste corpo, que é a Igreja, nós temos Cristo como cabeça. E Ele irá recompensar, Ele irá galardoar. Nós devemos comparecer perante Ele, onde as nossas palavras, os nossos atos, as nossas ações, o desempenho da nossa atividade no seio do corpo, como membros individuais, serão devidamente recompensados. Então, meus queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs que me ouviram nesta mensagem, que vocês possam se sentir úteis na vossa igreja local, que possam se sentir cooperantes. Se você acha que não está a desempenhar aquela função, fale com o seu pastor. Se você tem desejo em se envolver neste ou naquele projeto, fale com o seu pastor. Com certeza que haverá oportunidade para que sirva e que se sinta útil no corpo que é a Igreja do Senhor. O meu sincero desejo é que este senso de prestação, este senso de entrega, de desejo de servir ao Senhor, que seja bem vincado nas vossas vidas. Não há prazer melhor quando nós servimos àquele que nos chamou para isso mesmo. Ele não nos chamou para estarmos ociosos, não nos chamou para estarmos indiferentes, não nos chamou para estarmos cabisbaixos ou inertes. Ele chamou-nos para desempenharmos uma função. Então, sente-te útil na obra de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Se me permitem apenas para finalizar, na última mensagem, pelo produtor do nosso canal, o nosso irmão Leandro Miranda, foi apresentado 2 projetos que nós gostaríamos de vê-los a desenvolver através deste canal. O primeiro é um projeto de intercessão. Nós queremos desenvolver uma equipa, queremos escolher uma equipa de irmãos, de irmãs, para nos apoiarem, de todos aqueles que queiram trazer algum pedido de oração. Não têm que narrar o assunto, nada disso, simplesmente o nome, e se quiser o fazer, pode o fazer, mas o nosso objetivo não é ficarmos a saber de situações, é simplesmente orarmos por si. Deus conhece. Vamos criar um e-mail ou através do canal onde você pode colocar o seu nome e simplesmente dizer: orem por mim, por favor, orem pela minha casa. Pronto, isto é suficiente e nós iremos canalizar os pedidos para uma equipa de irmãos que irão estar a interceder. O segundo é, na verdade, o nosso projeto missionário. Nós temos um casal de irmãos missionários que estão no centro do nosso país, desenvolvendo um trabalho meritório. No vídeo passado poderão ver, porque os nossos irmãos de lá enviaram-nos algumas informações através de um vídeo, e poderão constatar do trabalho que estão a desenvolver e que precisam desenvolver, e nós sentimos apoiar este irmão. Também passámos a informação do NIB,
da conta não nossa, mas dos próprios missionários, para onde quem quiser abençoar, orando e também contribuindo, possam fazer. Portanto, como nós não temos estruturas para receber o dinheiro e também queremos fazer deste canal um canal transparente, não estamos aqui a pensar em verbas, em dinheiros, isso não é o nosso assunto, mas queremos abençoar. Eu já o fiz, aliás, a minha equipa, alguns irmãos também já o fizeram, mas queríamos ser extensivos a todos aqueles que nos ouvem. Se quiser abençoar uma pequena oferta para os nossos irmãos, com certeza que eles iriam agradecer muito. Então, bem-ajam a todos, divulguem o canal, subscrevam, divulguem pelos vossos amigos nas redes sociais, para que muitos possam ter acesso e nós nos sintamos também motivados a continuar a servir ao Senhor. Bem-ajam a todos, que Deus ricamente vos abençoe. É sempre, mas mesmo sempre, um prazer estar convosco.